Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 18 de julho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Eu vou começar o Café com Fé de hoje falando para você uma verdade que pode ser impactante, pode assustar assim, né, no primeiro momento, mas a verdade dói. E é melhor a dor da verdade do que o conforto da mentira, não é mesmo? Então, olha só, é o seguinte: o diabo existe, o mal existe. Talvez você que está me ouvindo nesse momento pode pensar: ah, mas disso aí eu já tô careca de saber. Mas muitas pessoas acham que não, que o diabo é um personagem de um conto de fadas, que o mal não existe, que só Deus existe, sabe? E que o diabo é uma invenção humana. E ainda tem o caso das pessoas que sabem, que conhecem essa verdade, mas recorrentemente se esquecem dela. Sabem que o diabo existe, mas vivem como se ele não existisse. Por que eu estou falando isso? Porque já dizia o general chinês Sun Tzu no clássico livro A Arte da Guerra: se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, as suas chances de vencer a guerra são muito maiores. Por exemplo, o que geralmente um time de futebol faz antes de ir para a partida? Os jogadores e a comissão técnica assistem vídeos do time adversário, justamente para saber como o adversário joga, onde que eles atacam, quais são as jogadas ofensivas, as táticas defensivas, para que, conhecendo o adversário, eles possam neutralizá-lo. Então, é justamente isso que nós deveríamos aplicar no tocante à batalha espiritual. Porque, como eu disse, tem pessoas que acham que o diabo não existe, mas as que sabem que ele existe, às vezes se esquecem do fato de que essa vida é uma batalha espiritual. Várias vezes as escrituras utilizam metáforas militares para referir-se a essa vida. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, batalha, guerra. Quando o apóstolo Paulo nos orienta
a vestirmos a armadura de Deus. Quem coloca armadura é soldado. O ponto aqui é o seguinte, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós vivemos muito de boa na lagoa, sabe? Muito tranquilos. E esquecemos que essa vida é uma batalha. Batalha pelo quê? Todo mundo que batalha, batalha por algo, não é mesmo? Batalha em prol da nossa alma. O diabo quer a nossa alma para ele, para o inferno. Da mesma forma que Jesus bate a porta do nosso coração para que nós reconheçamos quem ele é. Mas o diabo não vai largar o osso fácil. É por isso que ele nos tenta. É por isso que ele tenta nos oprimir. Coloca propostas na nossa mesa. Se tem uma coisa que o diabo faz, é a tentação, meu irmão e minha irmã. Ele tentou até Jesus. E perceba o seguinte, como eu falei aqui, nós temos que conhecer o nosso inimigo. O diabo é um ser inteligente. Ele pode ser mentiroso, caluniador, causador de discórdia. Ele pode ser tudo isso, ele é tudo isso. Mas uma coisa que ele não é burro. O diabo não é burro. Pelo contrário, ele é inteligente. Ora, ele conseguiu enganar Adão e Eva dentro do paraíso. Adão e Eva vendo Deus todo dia, face a face, o diabo conseguiu enganar eles. Então por que nós vamos achar que estamos por cima da carne seca? Não. Temos que estar vigilantes. E o diabo tentou Jesus. E qual estratégia que o diabo usou? A mesma estratégia que ele usa conosco. Ele vai no nosso ponto fraco. Não é que Jesus tinha um ponto fraco, mas você vai entender aqui, agora, quando nós vamos ler, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: Então, o tentador instigou-o a arranjar alimento. No caso aqui, instigou Jesus a arranjar alimento, dizendo: Se és o Filho de Deus, manda a estas pedras que se transformem em pão. Olha só como é que o diabo age. Jesus estava há 40 dias no deserto, sem comer absolutamente nada. Ou seja, Jesus estava faminto. O que o diabo faz? Ele oferece para Jesus um videogame, ele oferece para Jesus um carro, ele oferece para Jesus um mergulho na piscina. Não. Jesus estava com fome. E o que o diabo oferece para ele? Comida. Olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, pega essas pedras aqui, transforma elas em pão e mata a sua fome. Olha a proposta do diabo. Ele foi no centro, no ponto, oferecendo comida para quem tinha fome. É assim que o diabo age. Eu vou explicar ainda melhor. Se uma pessoa tem um ponto fraco X, o diabo vai tentar ela nesse ponto fraco X. Que para outra pessoa, o ponto fraco dela talvez não seja o X, talvez seja o Y. Aí o diabo vai adaptar a tentação dele e vai tentar a pessoa nesse ponto Y. E assim por diante. Outra coisa, o diabo, nossos momentos de fraqueza. É por isso que o Billy Graham, grande herói da fé, certa vez falou o seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Ou seja,
Em momentos em que o indivíduo está ali fraco por algum motivo, se ele procurar, ele vai achar um meio de dar vazão ao ímpeto da carne dele. Porque toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. É muito fácil pecar. É muito fácil ir para longe de Deus. Oferece vários meios para isso. É por isso, meu irmão e minha irmã, que conhecendo a forma que ele age, que o diabo vai no ponto fraco, que o diabo vai na necessidade, que o diabo vai no momento de fraqueza, sabendo disso, e não apenas sabendo disso, mas enchendo-se com o Espírito Santo, alimentando-se da palavra, não confiando na força do próprio braço, mas sim na graça de Deus, nós poderemos vencer as tentações. Porque toda tentação pode ser vencida. Até mesmo aquela que você pensa que, não, isso aqui é demais para mim. Não, dá para vencer. A Bíblia diz que Deus não coloca nada nas costas de alguém mais do que ela pode carregar. Deus não coloca fardo nenhum, peso nenhum acima das capacidades da pessoa. Então eu oro, meu irmão e minha irmã, para que você possa vencer as tentações na sua vida. E ore por mim também. Ore pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, por todas as pessoas, para que nessa junção de oração, um possa fortalecer o outro. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.